O trabalho missionário muitas vezes pode gerar desilusões ao próprio missionário. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 20 a 24, diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. É fácil entender a desilusão do missionário que não mede esforços para anunciar o Evangelho. Desgasta-se em benefício do povo e, por fim, nota que seu empenho parece inútil. Jesus parece ter provado esse mesmo sentimento de decepção em relação a algumas cidades que receberam sua visita. Seus habitantes permaneceram indiferentes e inertes. Não acolheram a mensagem do reino, não se converteram e não se tornaram discípulos de Jesus. Daí seu desabafo. Ai de você! Para esse povo de coração duro, não faltou a presença de Deus. Não faltaram as palavras de vida eterna. São Paulo, certa vez inconformado com a inveja e as ofensas dos adversários, assim falou: Como vocês a rejeitam, a palavra de Deus, e não se julgam dignos da vida eterna, eis que vamos aos gentios. Não foi fácil, de fato, para os missionários, para os discípulos, anunciarem a palavra de Deus, principalmente para aqueles que conviveram com Jesus enquanto figura humana. Até viram alguns milagres, mas mesmo assim tinham um coração de pedra. E a gente percebe isso, né? Tem gente que vive ao lado de pastores, de padres, de missionários, de pessoas que vivem, de certa forma, a santidade dentro dos seus limites e dão pouca importância àquilo que está sendo construído, que está sendo dito, que está sendo pregado. Não valorizam. E muitas vezes alguém distante, que nem demonstra a mesma fé, fica admirado, fica de fato convertido diante da palavra que já estava sendo pregada, anunciada para aqueles que viviam próximos. E esse sentimento de desilusão, esse sentimento de frustração, ele é comum. Jesus experimenta isso e diz para algumas cidades: olha, vocês estão desperdiçando, hein? Fizemos aqui uns milagres, fizemos tanta coisa boa, e se fosse feito tudo isso em outros lugares, certamente eles estariam rendendo melhores frutos do que vocês. Se o próprio Jesus sentiu isso, imaginem os primeiros cristãos. Tanto que Paulo diz: vocês não querem, Os circuncidados não querem ouvir, então nós vamos aos outros, aqueles que são desprezados. E ao longo da história da igreja, foi assim também. Muitos não ouviram, não quiseram ouvir. Quem sabe muitos lá que conviveram com Francisco de Assis, com Clara, com Santo Agostinho, tantos que conviveram com eles depois, talvez, de sua morte, pensaram: puxa vida,
Era aquele lá que fazia tudo isso, que viveu o evangelho daquela forma. Há uma máxima, né, que diz que às vezes o artista só é reconhecido quando ele morre. Um grande pintor, às vezes, durante a vida, ninguém deu muita bola. Depois da morte, diz, opa, que quadro bonito esse aqui, quem é que fez? Ah, foi o fulano, aquele que conviveu aqui conosco. E assim vale para livros, para música, às vezes, né? Depois que morre, puxa, tinha conteúdo isso aqui. Era bacana o que ele escreveu, o que ele disse, o que ele fez, o que ele falou. Então o convite que Jesus faz é para que a gente perceba a beleza que está ao nosso redor. As pessoas que dizem coisas que a gente precisa ouvir um pouco melhor. Porque tem muita santidade, tem muita beleza para com aqueles que estão conosco. E é preciso acreditar, ter esperança e viver aquilo que a gente está ouvindo agora, hoje, daqueles que anunciam a boa nova. Curta nossa página do YouTube Fé na Vida.